Vamos falar agora sobre os tipos primitivos de dados em C++. A gente já viu, né, basicamente alguns tipos primitivos como int, char, float e double, né? A gente usou muito o float e a gente usou muito também o int. Mas existem outros tipos primitivos. E por que eles são primitivos, né? Porque usando eles nós podemos criar outros tipos em C++, né? Como por exemplo a string, né? A string é um tipo de variável primitiva do char. Então vamos lá, em C++ os tipos de dados primitivos ou básicos são aqueles que já vêm definidos na linguagem e são usados para representar os valores mais simples. Os principais tipos primitivos são int, char, bool, float, double e void. Eles são a base para a construção de tipos de dados mais complexos em C++, como a gente vai ver depois, né? Tá ok? Então vamos lá. O int que a gente usou bastante, né? Então representa números inteiros, sem parte decimal, tá? Como 10, menos 5, 0. Pode ter diferentes tamanhos dependendo da implementação, geralmente de 2 ou 4 bytes, tá? Então o tamanho das variáveis depende muito da arquitetura do computador. Então, por exemplo, se o seu computador é de 32 bits ou 64 bits, tá? O tamanho desses tipos de variáveis primitivas vão variar dependendo da capacidade, né, da arquitetura do computador. Então o tipo char, que representa caracteres individuais, como o A, Z, 5 ou símbolo de pontuação, geralmente ocupa 1 byte, né? E a gente vai ver depois disso daí uma explicação sobre o char, a codificação que ele representa, os outros tipos de char. Tem, por exemplo, o wide char, que representa a codificação Unicode e assim por diante. O bool, que representa valores booleanos, que podem ser true, verdadeiro, ou false, né? O float, que representa números em ponto flutuante, com parte decimal, como 3.14, menos 2.5, possui precisão simples. Depois a gente vai ver no outro slide aí as faixas de precisão do float, do double e do int também. O double semelhante ao float, mas com precisão dupla, permitindo armazenar números com maior precisão. O void representa a ausência de tipo, geralmente usado para funções que não retornam nenhum valor. Então, modificadores de tipo. Tem os tipos, ok? E tem os modificadores. Os modificadores são usados, né, para alterar a faixa desses tipos. Seria basicamente alterar aí a capacidade de representação que esses tipos têm, né? Depois a gente vai ver direitinho. Então existem também os modificadores de tipo, né? Tem o short, um tipo inteiro com tamanho menor que o int, né? Você tem lá short int ou apenas short. Tem o long, um tipo inteiro com valor maior que int, às vezes, ou mesmo que long int. Tem o long, um tipo inteiro com tamanho maior que long. Tem o wchar, underline t, que você consegue representar os caracteres Unicode, que é um tipo de caractere largo usado para representar caracteres Unicode. O unsigned, ou seja, sem sinal, tá? Um modificador que pode ser aplicado a tipos inteiros, como unsigned int, unsigned char, etc., para indicar que o tipo armazena apenas valores não negativos, né? Você poderia ter aí também um signed, mas se você não especificar unsigned, você automaticamente, né, está informando que aquele tipo também tem números negativos e não negativos, ok? Por que não negativos, né? Porque o zero, ele é um número não negativo, ele não é nem positivo nem negativo. Bom, então aqui a gente vai ver as faixas representadas, né, por esses modificadores no tipo de variável int. Em C++, int é um tipo de dado inteiro usado para armazenar números inteiros, sem partes decimais. Então ele pode ser com sinal, inteiros positivos e negativos, ou sem sinal, apenas positivos, sendo o tipo com sinal o padrão, né? Então se você não botar unsigned, como eu disse, né, ele vai entender que você quer usar o inteiro com sinal, ou seja, positivos e negativos. O tamanho do int em bytes pode variar dependendo da implementação e da arquitetura do sistema, mas geralmente é de 4 bytes, ou seja, 32 bits, permitindo armazenar valores que vai de menos 2.147.483.648 a 2.147.483.647, ou de 0 a
4.294.467.295 para unsigned int, ou seja, um inteiro sem sinal. Então você está vendo aí, por exemplo, aqui, ó, tem o int, né, que ele vai de menos 32.768. Você pode usar ele para representar números dentro dessa faixa, ok? Ou seja, de 32.768 até 32.767. O short int, que é a mesma coisa que int. O unsigned short int, ou seja, é um inteiro sem sinal. E como ele não tem sinal, ele deixa a parte negativa de fora e ele aumenta aí a sua capacidade de armazenar números, né? Então ele vai de 0 até 65.535. Você pode usar esse tipo de variável para armazenar números dentro dessa faixa. Tem o signed short int, que é a mesma coisa que o int, o short int. Se você não especificar que é signed, né, automaticamente o C++ coloca como signed. O signed, né, na verdade, você nem precisa usar praticamente. Se você não colocar o modificador de tipo unsigned, ele interpreta como signed. Tem o long int, tá? Que aí você vê que a faixa que ele vai representar já aumenta bastante, né? Vai de 2.147.483.648 negativos, tá? Até 2.147.483.647 positivos, né? Então você pode usar o long int para armazenar números dentro dessa faixa. Aí já começa uma quantidade praticamente astronômica, né? Então, unsigned long int, ou seja, ele vai dobrar, né, a capacidade dele de representar números positivos, ok? Então ele vai de 0 até 4.294.967.295, ok? Então você pode usá-lo para armazenar números nessa faixa aí. E o signed long int, ou long int, que é a mesma coisa lá que o long int, né? Você vê aqui, ó, que é a mesma coisa que eu botei aqui, está na mesma faixa, né? Que vai ser usado aí para interpretar, para armazenar números na mesma faixa do que o long int. Embaixo aqui eu botei essa conversão, né? 2 bytes igual a 16 bits, 4 bytes igual a 32 bits, né? Os longs, né? No caso long int, unsigned long int, eles são variáveis, né, de 4 bytes, né? Então eles ocupam 4 bytes na memória. E o int, unsigned int, short int, essa galera ele ocupa 2 bytes na memória, tá? Então 16 bits, tá? E 32 bits. Então aqui a coisa já começa a ficar astronômica. Por exemplo, o long int pode ser usado para armazenar números praticamente astronômicos, né? Aqui. Então vamos lá, é aqui, ó, 1.000, milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, quintilhões, olha aí, 9 quintilhões, 223 quatrilhões, 372 trilhões, 36 bilhões, 854 milhões, 775.808, até esse número também aqui, ó, tá? Então ele pode armazenar números dentro dessa faixa. Essa capacidade, né, de armazenar números dessa grandeza, tá? Você já começa a usar o C para programas lá com base científica, né, astronômica ou financeira, né, que também lida com muitos números, né? Então tem o signed long int, que é a mesma coisa que o long int, tá? E aqui o unsigned long int, que deixa a parte negativa para trás, e assim ele aumenta a grandeza dele, né? Praticamente dobra, né? Praticamente não, ele dobra, né, a capacidade dele de armazenar números grandes. Esses camaradas eles têm 8 bytes, ou seja, 8 bytes 64 bits, então cada variável dessa ocupa 8 bytes na memória do computador. Bom, você deve estar se perguntando, né, por que o C tem tantas divisões assim, né, sendo que outras linguagens elas não têm tantas divisões em termos de tipo de variáveis, né? Mas é justamente por isso que o C é usado, por exemplo, em hardwares, né, críticos, né, porque ele consegue fazer um uso da memória mais refinada. Por exemplo, você pode fazer um uso da memória
né, mais econômico. Python não tem essa divisão de variáveis para o inteiro, né? Então você tem uma variável inteira que ocupa um determinado espaço, e mesmo que você armazene números bem pequenos, você vai fazer um mau uso da memória. Ou seja, mesmo que você não armazene números grandes, vai ocupar aquele mesmo espaço de memória. E isso não é legal, né? Então por isso que o C ele é chato nessa parte, mas para quem faz programas críticos, né, é uma grande vantagem do C. O float e o double. Em C++, float e double são tipos de dados de ponto flutuante, usados para representar números com casas decimais. Float tem precisão de 32 bits, né, ou seja, precisão simples, né, enquanto o double tem precisão dupla, né, de 64 bits. Isso significa que double pode armazenar números com maior precisão e maior alcance do que o float. Então, quando devo usar o float? O tipo float é suficiente para armazenar aplicações onde a precisão não é crítica e o tamanho do código ou da memória é uma preocupação. Então, se você tem um sistema que não precisa de tanta criticidade, né, e não tem esse recurso de memória abundante, então você usa o float. Quando devo usar o double? O tipo double é recomendado quando a precisão é mais importante, especialmente em cálculos científicos e financeiros. Vamos supor que um astrônomo precise calcular a órbita de um determinado astro, e esses cálculos tem que ser muito precisos. Então ele vai usar lá o double. Então tá aí a faixa, né, do float. Já é uma coisa meio brutal, né? 3.4 vezes 10 elevado a menos 38 casas decimais, né? Então é 0,0000000000000, entendeu? 34. Ou 3.4 vezes 10 a mais 38, né? Então você pode andar com a casa para a esquerda, tá? 38 vezes, ou pode andar com a casa para a direita 38 vezes, tá bom? Esses camaradas do float ocupa 4 bytes, né? Ou seja, 32 bits, né? E o double ocupa 8 bytes, ou seja, 64 bits. E a gente vai, continuando no float double, né, vai para uma coisa mais absurda aí. Então, uma observação interessante é que os modificadores do tipo sign e unsign, né, geralmente não se aplicam aos tipos float e double, pois esses tipos já são, por natureza, de ponto flutuante, o que implica a possibilidade de valores positivos e negativos. Observação número 2, né? Em algumas linguagens, como C++, long double pode ser usado para aumentar a precisão ou o tamanho da representação de um número de ponto flutuante. Então o long double é uma coisa mais monstruosa ainda, né? Então ele 3.4 vezes 10 elevado a menos 4.932. Isso aí é um absurdo tremendo, né? Então só se você tiver um cálculo aí científico poderoso aí, que precisa de muita precisão, então usa o long double. E também, por outro lado, também, né? 1 vezes 1 vezes 10 elevado a mais 4.932. Não é a mesma coisa, não. Então é uma coisa absurda também, né? Esses carinhas, eles ocupam 10 bytes na memória. Então 10 bytes é igual a 80 bits, olha isso. 80 bits é muita coisa, né? Então só para você ter uma ideia, né? 3 vezes 10 elevado a menos 3 é 0.0034. E 3 vezes 10 elevado a mais 3 é 3.400. Então imagina 1.1 vezes 10 elevado a 4.932 zeros, né? Ou seja, 932 casas decimais para a direita. É muita coisa. É um troço assim animal mesmo, tá ok? Então na prática aí a gente só vai usar aí, por exemplo, o char, o int, o float e de vez em quando aí o double. Tá? Mas só por usar mesmo, porque para a gente não vai precisar muito. Mas caso você trabalhe aí numa empresa aí que faça software aí de alta precisão, aí de repente você vai precisar de usar uma dessas variáveis que tem uma alta capacidade de armazenar números grandes e precisos. Então eu espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima com uma prática aí sobre essas variáveis e os modificadores de tipo.